Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos gravando um propósito de 40 dias, derrubando bloqueios para uma vida próspera. Lembrando que uma vida próspera é uma vida de crescimento. Existem muitos bloqueios que nos impedem de ter crescimento em nossa vida. E na nossa vida em comunhão com Deus, nós precisamos aprender quais são os bloqueios para que nós possamos derrubá-los, para que possamos ganhar crescimento em nossa vida em todas as áreas. Hoje nós estamos no dia 25 do propósito e vamos falar sobre purificação. Purificação. A purificação é a ação de purificar. Veja que a purificação envolve uma ação, envolve um movimento, envolve uma atitude nossa. Nós precisamos colocar em ação a purificação em nossa vida. Deus é puro, ou seja, o que significa que ele é puro? Que ele é reto, que ele é íntegro, honesto, verdadeiro, que ele é justo e que ele é fiel, que são os atributos de Deus, as qualidades de Deus. Jesus ensinou que importa que os adoradores de Deus o adorem em espírito e em verdade. Adorar em espírito significa que os seus pensamentos e o que está dentro do teu coração honra a Deus. Tem muitas pessoas que pelo lado de fora, elas estão carregando uma Bíblia, elas estão falando palavras bonitas, elas estão elogiando o seu amigo, mas dentro do coração elas têm inveja. Às vezes, dentro do coração, elas dizem: "Oi, tudo bem?", mas elas estão guardando mágoa porque essa pessoa um dia disse alguma coisa que não a agradou, mas ela não teve a coragem de dizer: "Olha, essa palavra que você falou aquele dia ficou ruim para mim e eu não gostei". Então a pessoa guarda a mágoa e ela continua vivendo naquele ambiente, dentro do espírito, guardando mágoa. Muitas vezes a esposa guarda a mágoa do marido, muitas vezes o marido guarda alguma mágoa da esposa, mas por uma questão dos filhos, mantém aquele casamento e não abrem a boca para confessar, abrir o coração e dizer a verdade. Então Deus, ele importa que os adoradores de Deus o adorem em espírito. O que está dentro do seu coração é puro, é reto, é honesto, é sincero, é íntegro, é verdadeiro? Ou você está carregando alguma coisa ruim no teu espírito e está chegando até Deus e orando pelas coisas da igreja, fazendo muitas vezes até obras de caridade para Deus, mas carregando um espírito que está sem perdão? O próprio Jesus disse: quando você for apresentar a oferta a Deus, quando chegar ao altar e lembrar que tem uma desavença com o seu irmão, vai primeiro e te conserta com ele, e depois volta para apresentar a sua oferta. Jesus estava dizendo que se você tem uma desavença com alguém e você vai entregar uma oferta a Deus, Deus está vendo que o seu coração está carregado de mágoa contra o próximo. E ele não tem como receber a sua oferta. Porque o adorador de Deus, ele tem que adorar a Deus em espírito, ou seja, aquilo que está dentro dele tem que adorar a Deus. E em verdade. Em verdade significa que você tem que ser completamente verdadeiro, completamente honesto, completamente reto. Quando você fala que você honra e ama a Deus, você tem que estar totalmente comprometido. Você não pode dizer: "Deus, eu amo ao Senhor", e no momento seguinte, à saída do templo, olhar para alguém e dizer: "Olha ali, aquela pessoa que faz isso e faz aquilo e faz aquilo". Ou sair do templo, ou ficar dentro do templo, carregando inveja, ou raiva, mágoa, rancor, ressentimento, ou estar ali para parecer que é uma boa pessoa. Os fariseus davam esmolas publicamente, compareciam às reuniões com o propósito de ter uma imagem de boas pessoas.
Elas não estavam adorando a Deus em verdade, estavam adorando para satisfazer um interesse pessoal. Então Deus, ele não aceita adoradores que não o adorem em espírito e em verdade. É preciso andar na frequência de Deus. A frequência de Deus é essa, que você adore a Ele em espírito e em verdade. E falar a mesma língua. A língua de Deus é essa. Seja reto, seja puro, seja honesto, seja íntegro, seja leal, seja fiel no seu relacionamento conjugal. Ame o seu pai e a sua mãe, respeite os seus filhos, respeite o seu empregador, faça as coisas corretas no seu trabalho. Se você não está mais contente em trabalhar como empregado, então busque abrir o seu próprio negócio, e quando você abrir o seu negócio, seja leal, verdadeiro, correto e honesto nos relacionamentos dos seus contratos. Então, isso é falar a mesma língua de Deus e viver a vida que agrada a Deus, o que exige que aquele que se aproxima de Deus com o passar dos anos mude de sua forma de viver anterior ao conhecimento de Deus. Esse processo de mudança exige a ação ativa, ou seja, você tem que tomar atitudes contra você mesmo, renunciar às ações que não são da frequência de Deus e mudá-las, daquele que deseja chegar até Deus, para que purifique os seus hábitos e realmente se torne um verdadeiro cristão. Romanos, no capítulo 12, no verso 2, fala assim: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, você quer experimentar a perfeita vontade de Deus na sua vida? A prosperidade, o crescimento firme e sólido em toda a sua vida? Então seja reto, honesto, puro, correto, porque quando você fala sempre a verdade e cria um alicerce na sua vida em que você faz tudo de forma honesta e correta, você não tem falhas, motivos na sua estrutura que vão te levar à queda. Do que adianta você montar uma empresa e vender vários produtos com mentira, com dano ao próximo? Amanhã você terá de pagar indenizações e vai perder aquilo que você ganhou em razão da falta de honestidade. A traição no casamento vai levar ao enfraquecimento do seu relacionamento. Mas um relacionamento que é pautado na verdade vai trazer cumplicidade, amizade, companheirismo e fortaleza no seu relacionamento. Filhos que são atendidos, que são ouvidos, que são cuidados, que são amados, serão cidadãos que vão honrar os seus pais e honrar a Deus. Então, todas essas ações mostram purificação. Você purifica a sua vida para fazer a vontade de Deus. A leitura bíblica está em Ezequiel, capítulo 47, versículos 2 a 9. Vamos ler aqui o versículo 2. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam as águas do lado direito. Nesse versículo 2, Ezequiel está relatando uma visão que ele teve. Na visão que ele teve, um anjo apareceu para ele, pegou Ezequiel, carregou ele da porta do norte. O templo tinha várias portas. O anjo carregou Ezequiel da porta do norte, fez ele dar uma volta pelo caminho de fora e levou ele até a porta exterior. Ou seja, o anjo carregou Ezequiel, na visão que Ezequiel estava tendo, para fora do templo e por um caminho que dá para o oriente. E quando ele saiu para fora, ele viu que corriam águas do lado direito. Versículo 3. E saiu aquele homem. Esse homem que Ezequiel está falando aqui é o anjo, né? Mas esse anjo apareceu na forma de um homem. Na visão que Ezequiel estava tendo, esse homem estava ali, carregando Ezequiel para a porta do norte, para o lado de fora do templo. Ele viu as águas. E aí no versículo 3, aquele homem, né, e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. E mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. Então aquele homem pegou uma fita de medida, né,
mediu 1000 côvados e fez com que Ezequiel passasse pelas águas. E as águas que Ezequiel passava estavam na altura dos artérios, ou seja, dos tornozelos. Verso 4, e mediu mais 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, ou seja, pela cintura. Então aqui nós vemos 3 processos. As águas davam nos tornozelos, depois nos joelhos, depois na altura da cintura, e agora vamos ler o versículo 5. E mediu mais 1000, e era um rio, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. Então na quarta fase, Ezequiel se deparou com o rio, ele precisava nadar. Representa a plenitude. Verso 6, e disse-me, viste isto, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. Verso 7, e tendo eu voltado, eis que à margem do rio, ou seja, do lado do rio, na margem do rio, havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Verso 8, então disse-me, estas águas saem para a região oriental e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. Verso 9, e será que toda criatura vivente que passar por onde quer que entrarem estes rios, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. Então, vamos usar essa passagem bíblica para entender a purificação, para desbloquear a questão da purificação. Ponto 1. Na leitura do texto bíblico, vimos que o anjo é enviado a Ezequiel na porta do templo. E o profeta é levado em visão a um ribeiro de águas que sara as águas do mar e onde no final existe abundância de peixes. Ponto 2. Essa abundância de peixes simboliza alimento, prosperidade, almas para o reino de Deus, que podemos ganhar quando estamos cheios do Espírito Santo e cheios de Cristo em nossa vida, que é a água da vida. Ponto 3. Ezequiel teve a visão de que para ele chegar até a abundância, ele teria de passar por 4 etapas. Águas nos tornozelos, depois na altura dos joelhos, depois até os lombos, né, até a cintura, depois até o pescoço, quando ele tinha que atravessar a nado, revelando que ele deveria passar por um processo de purificação. Após a visão, o anjo leva Ezequiel de volta para a porta do templo, o que significa que o anjo entregou para Ezequiel a revelação do processo, e não o processo. Isso aqui que eu estou dizendo significa o seguinte: Deus, né, enviou o anjo mostrou como era o processo para Ezequiel. O rio simboliza a presença de Deus. As águas do rio representam a presença de Cristo. Ezequiel, para crescer na presença de Deus, deveria passar por um processo de purificação. Assim acontece com a nossa vida. Nós conhecemos e aceitamos a Jesus e recebemos a presença de Deus que dá na altura dos nossos tornozelos. Depois, o homem mediu 1000 côvados. Nós precisamos ler a palavra, orar, entrar em consagração, rever os nossos pecados e começar a tomar atitudes para nos purificarmos dos nossos erros. Então nós avançamos e temos mais a presença de Deus que dá na altura dos nossos joelhos. Depois disso, Deus coloca novos desafios. O anjo, quando media 1000 côvados, simboliza Deus colocava novas provas, novas batalhas, para que ele percorresse mais 1000 côvados. Então, quando ele caminha e enfrenta os desafios e cresce espiritualmente na purificação, ele consegue chegar até a presença de Deus que vem na altura da cintura. Por fim, quando ele insiste, continua nos caminhos de Deus, purificando a sua vida, purificando a sua alma, ele chega a nadar em um rio, onde a água é abundante. E essa água abundante representa a plenitude do Espírito Santo. Quando a pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo,
ela fica cheia da presença de Deus. Logo depois que ele viu que ele atravessava o rio a nado, ele foi levado novamente para o começo do templo. Isso significa que o anjo estava dizendo: é assim que funciona o processo para chegar até Deus. É assim que funciona para você receber a plenitude de Deus. É assim que você tem que percorrer etapas e fases de purificação da sua vida. E depois, Deus mostrou para ele que havia árvores dos dois lados do rio. Deus está dizendo: quando você mergulha no rio de Deus, vai haver vida, vai haver abundância. No lugar onde existem árvores, significa que a natureza está em equilíbrio, significa que tudo está funcionando bem. E depois esses rios, como quando nós lemos, ele falou assim: essas águas passam pelo deserto e depois chegam ao mar. E onde essas águas do rio, quando elas entram em contato com o mar, elas purificam as águas do mar. O deserto representa pessoas que estão sedentas pela palavra de Deus. Pessoas em depressão. Quando você chega na plenitude do Espírito, as águas passam pelo deserto. Você passa a trazer alimento para as pessoas que estão com depressão, com angústia e aflição. E o mar representa o mundo. E lá no mar havia vários peixes e abundância de peixes. Os peixes simbolizam as almas. O mar representa água que está carregada de sal, ou seja, água que precisa ser purificada. Você não pode beber a água do mar, porque ela faz mal, mas você pode beber as águas do rio, porque elas trazem vida. Deus está dizendo: a presença de Deus, quando entra em contato com o mundo, faz com que as pessoas do mundo que estão morrendo, que precisam da água da vida, recebam a água da vida por você. E quando você carrega as águas do rio para o mundo, você alcança abundância, você alcança muitos peixes. Os peixes representam almas que você alcança para o reino de Deus, e representa a abundância de peixes, representa alimento. Alimento em todas as áreas, não é só alimento comida. A abundância que foi revelada nessa visão que Ezequiel teve, revela que você vai ter crescimento em todas as áreas. Quando você está cheio de Deus, Deus vai abençoá-lo e vai te dar a prosperidade em tudo aquilo que você estiver realizando. Quem está cheio do conhecimento de Deus sabe se relacionar bem com o cônjuge, honrar os pais, cuidar bem dos filhos, administrar os seus negócios, trabalhar de maneira correta e honesta no seu emprego para receber promoções. Aquele que faz a coisa certa vai bebendo do rio de Deus. E, como consequência, por fazer a coisa correta de maneira natural, vai transbordar e vai trazer vida para quem está no deserto, para quem está com a vida como um deserto. E vai trazer transformação para quem está no mar do pecado, no mar do mundo. E vai prosperar. É esse o desbloqueio da purificação, que vale a pena você se purificar. Nessa visão, nós vemos que o anjo, depois de revelar o processo, Deus estava dizendo para Ezequiel assim: o processo da purificação é por etapas. O anjo vai medindo fases e cabe a você decidir se você vai percorrer os 1000 côvados ou não. Se você percorrer os 1000 côvados e continuar avançando, você vai prosperando, prosperando, até ser cheio de Deus e fazer diferença na vida das pessoas. Quando você fizer diferença na vida das pessoas, você vai receber a abundância, a multiplicação, o crescimento, a prosperidade em tudo que você fizer. Então Deus, aqui quando nós lemos, depois da visão, ele levou Ezequiel novamente à porta do templo. Significa que hoje Deus está fazendo um convite a você. Você está novamente na porta do templo. Você aceita o desafio de se purificar? Então, agora lendo o texto aqui, a lição do texto bíblico lido é de que Deus tem uma vida próspera e abundante para os seus filhos, mas é preciso passar pela purificação. O ponto seguinte: quando o anjo traz Ezequiel novamente à porta do templo, após a revelação do que havia no final do caminho, e o caminho a ser percorrido, Deus estava convidando Ezequiel a refletir.
se percorreria o caminho ou não. Então é o que eu falei. Deus está colocando você na porta do templo novamente. Você aceita percorrer o caminho ou não? É isso que esse texto significa. É assim que Deus faz conosco todos os dias. Temos o convite de acessarmos as bênçãos do Senhor, purificando a nossa vida. Mas o processo de passar por todas as etapas do processo de purificação depende de nossa vontade e de nossa decisão. Nós falamos aqui no dia 22 desse propósito sobre decisão. Falamos da história de Abraão, que Deus apareceu a ele, e conforme o texto de Gênesis capítulo 12, disse para ele: Abraão, sai do meio da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu hei de te mostrar. Abraão poderia aceitar ficar na sua própria terra e dizer: é difícil eu percorrer um caminho distante e o Senhor nem me falou para onde eu vou. Mas ele organizou as suas malas e começou a percorrer o caminho para o qual Deus o levava. E foi no caminho que Deus revelou para que ele fosse para as terras de Canaã. A decisão que Abraão tomou de percorrer o caminho trouxe para ele um filho, que a mulher dele era estéril, e uma descendência que hoje é numerosa, que foi uma promessa de Deus, e trouxe para ele as terras de Canaã, que se tornaram as terras dos seus filhos, dos seus descendentes, porque ele tomou a decisão de obedecer à palavra de Deus. Cabe a cada um de nós tomar a decisão se vamos percorrer o rio das águas de Deus para recebermos a presença de Deus ou não. Por isso que na visão o anjo mede 1000 côvados e deixa para Ezequiel percorrer o caminho. Percorrer o caminho envolve algumas provações, algumas batalhas no meio do caminho. Mas enquanto você vai se purificando, enquanto você vai renunciando à vontade de praticar os pecados que te afetam, você vai se aproximando, se aprofundando nesse rio. Então o certo é que em pecado Deus não age. Isaías 59:1. Esse último texto, Isaías 59:1, fala assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa vos alcançar, e nem os seus ouvidos agravados, para que não vos possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Ou seja, Deus está com seus ouvidos atentos para ouvir a tua oração. Ele está com as mãos prontas para te abençoar. Mas se você praticar pecados e não entrar na purificação, não tem como Deus agir na sua vida, porque o pecado é uma frequência diferente da frequência de Deus. Imagine que existe uma rádio AM que pega numa frequência e a rádio FM que pega em uma outra frequência. Para que você possa ser amigo de Deus e estar com Deus, você precisa falar a língua e estar na frequência de Deus. Então, a tarefa, existe uma tarefa para a purificação. Reflita se existe alguma área da sua vida que ainda precisa de tratamento espiritual. Pode ser mentira, fofoca, falar mal dos outros, gula, falta de domínio próprio, ira, rancor, mágoa, ódio, falta de perdão, desonestidade, fornicação, prostituição, adultério, corrupção, desvio de dinheiro no seu trabalho, infidelidade com o dízimo e com as ofertas que o Senhor lhe pede, preguiça em realizar a obra ou a visita que Deus já falou para você fazer, arrogância, soberba, prepotência ou orgulho. Pode ser um vício como cigarro, bebida, pornografia, procrastinação, que é deixar tudo para fazer depois e acaba não fazendo. Seja o que for, faça uma oração sincera a Deus pedindo para a sua purificação e crie pequenas tarefas com recompensa e você vencerá. Criar pequenas tarefas com recompensa é assim: vamos supor que você gosta de um certo prato favorito que você tem. Você e você tem o hábito de falar mal dos outros. Faça uma agenda e coloque a data e preste atenção se você falou mal de alguém hoje. Se você falou mal de alguém hoje, anote: falei mal de tal pessoa. Falei mal de tal pessoa. Então, nesse dia, você diz: eu não posso comer o meu prato favorito hoje, como uma punição porque eu falei mal de alguém.
E aí, no dia seguinte, você anota novamente o que você faz. Se você conseguir anotar, venci, hoje eu não falei mal de ninguém, a minha língua coçou, eu pensei em falar mal do João, da Maria, mas eu não falei. Eu dominei sobre a minha vontade de falar mal das outras pessoas de maneira injusta, porque a Bíblia permite que eu fale, tal pessoa todos os dias faz a coisa errada. Nós precisamos condenar aqueles que fazem a coisa errada quando a pessoa de fato está fazendo a coisa errada. Tem pessoas que falam assim, a Bíblia fala não julgueis para que não sejais julgados. Então significa que se um homem mata o outro homem, nós vamos ficar quietos? Vamos dizer, eu não posso julgar, ele matou, mas eu não posso julgar. Nós podemos julgar sim, e podemos dizer, ele cometeu um homicídio, ele matou outra pessoa, ele violou a lei de Deus e também a lei dos homens. Pela lei dos homens, ele deve ser preso e deve ser condenado e preso. Pela lei de Deus, ele deve pedir perdão a Deus e se arrepender do homicídio. O que nós não podemos é falar mal dos outros por falar, de maneira injusta, só pelo hábito de falar mal dos outros. Fazer fofocas a respeito da roupa que a outra pessoa está usando. Quando você fala que a roupa que a pessoa está usando é muito decotada e não é ético dentro do trabalho, isso tem uma finalidade. Isso é possível de se fazer. Mas quando a pessoa usou uma blusa de uma cor azul e você não gosta do azul, você acha que ela deveria usar vermelho, preto ou amarelo, quem é você para criticar a forma como a pessoa escolheu a cor da roupa dela? Então, quando você fala mal de alguém por falar, você anota. Falei mal. Sem necessidade nenhuma de outra pessoa. Outro dia você fala, consegui dominar sobre isso. Então, como recompensa, eu vou comer o meu prato favorito hoje. Coloque essas recompensas e coloque desafios para que você mude os seus hábitos. Lembre-se de que Jesus falou que se você for até a porta, até o altar, para apresentar a sua oferta e tiver mágoa de alguém, você deve deixar a oferta, pedir perdão e se reconciliar com seu irmão para depois apresentá-la. Ou seja, Deus não vai receber a oferta se você ficar guardando mágoa de alguém. Conclusão, Deus é puro, reto, justo, honesto, fiel, verdadeiro, íntegro e muito bom. Ponto 2. Para conversar com Deus e ter intimidade com Ele, você precisa ser como Ele é. Você precisa estar na frequência de Deus. Ponto 3. Por isso, a purificação é um processo importante que você deve prestar atenção. 4. Purificação é a ação de purificar, de tornar puro o que está imundo, sujo e impuro. Ou seja, exige uma atividade sua, exige um esforço teu, recusar assistir coisas indevidas, recusar comer o segundo prato quando você já comeu o suficiente para você não ficar sobrecarregado no peso. Nós falamos no dia de ontem sobre os esportes, sobre a importância de ter domínio, que os atletas dominam sobre o que comem para que tenham força e para que tenham velocidade nas suas atividades no corpo físico. E como cuidar do corpo é importante porque honra a Deus, quem cuida do corpo. O penúltimo ponto envolve um processo em que a própria pessoa presta atenção em suas ações, nas suas palavras, nas suas atitudes, nos seus pensamentos. Quando você tem pensamentos de depressão, pensamentos de morte, você precisa reagir contra isso. É pecado pensar em tirar a própria vida. É pecado pensar, eu sou fraco, eu não consigo. Quando você faz isso, você está dizendo, Deus não me deu a força necessária para derrotar essa fraqueza. Deus já te deu toda a força para que você vença sobre os seus pensamentos. No dia 6 desse propósito, nós falamos sobre autoidentidade. E nós falamos que todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus, ele tem glória, que representa poder de fazer grandes obras e grandes coisas. Quando
cada um de nós nascemos como imagem e semelhança de Deus. Então Deus derramou uma parcela, uma pequena partícula da glória dele para cada um de nós. Se nós carregamos em nós uma partícula da glória de Deus, nós somos capazes de fazer grandes coisas e de dominar sobre os nossos pensamentos maus. Então, a ciência já comprovou que no dia em que você está triste, se você vai na frente do espelho e força um sorriso e diz: a vida é boa, e começa a agradecer pelas coisas que você tem na sua volta, que bom que eu acordei, eu consegui abrir os olhos, eu estou respirando, eu consigo andar, enxergar, falar, eu tenho um teto, eu tenho uma família, eu sou abençoado. Quando você toma essa atitude, você fala: eu não vou ficar aqui trancado, eu vou sair para caminhar, ver a natureza e outras pessoas. Quando você faz isso de maneira repetida contra os seus maus pensamentos, depois de 30 dias, se você for persistente, o seu cérebro, ele dá a resposta para a depressão dizendo: com ele, com ela, eu não posso. Então, faça esse exercício. Esse exercício é um exercício de purificação dos maus pensamentos. E quando você presta atenção nas suas ações, palavras, atitudes e pensamentos e compara com a palavra de Deus, a palavra de Deus fala a respeito de quem você é, que você é imagem e semelhança de Deus, que você foi feito para honrar a Deus, que Deus preparou você para ser adorador dele, honesto, reto, puro, sincero, correto, fiel no casamento, um pai e uma mãe que são realmente preocupados com seus filhos, que honram os seus pais e os seus compromissos. Então, quando você faz isso e compara com a palavra de Deus que fala isso, para corrigir o que não está conforme, para poder estar diante de Deus como amigo dele, você estará perto dele. Portanto, purifique a sua vida e seja amigo de Deus. Essa é a palavra de hoje, é purificação. Participe do processo de purificação da sua vida de forma ativa. Preste atenção naquilo que você faz. Abra uma agenda, anote o que você faz e faça uma mudança diária da sua vida para estar mais perto do rio das águas vivas, que no final existe um mar com muitos peixes, ou seja, existe abundância, existe uma vida alegre, uma vida abundante, realmente próspera, com crescimento para você. Deus abençoe, amém e graças a Deus.